Sejam todos muito bem-vindos a mais uma coluna à luz do Enneagrama. Eu sou Caroline de Moraes e hoje eu quero falar um pouco sobre a dimensão psicológica do Enneagrama. Muitas pessoas que não conhecem essa sabedoria, que não conhecem esse sistema, costumam me perguntar o que o Enneagrama tem que nos ajuda tanto na autotransformação. E eu costumo dizer que é porque o Enneagrama trabalha em duas dimensões diferentes. Na dimensão psicológica, ou seja, na dimensão do ego ou da consciência diminuída, como alguns chamam, e também na dimensão espiritual, ou na dimensão da essência, né, da consciência ampliada. Mas mais que isso, o Enneagrama, ele é um sistema que nos ajuda a fazer a integração entre essas duas dimensões. E hoje eu vou contar um pouquinho sobre essa dimensão psicológica. Bom, o que o Enneagrama faz? Ele nos mostra que existem 9 padrões, né? 9 egos diferentes, 9 formas de ver a realidade, de interpretar a realidade, né? De sentir, de pensar e agir. E cada um de nós adotou um estilo específico. Então eu tenho um estilo de interação com a realidade, ao passo que você pode ter um outro estilo. Esse padrão, ele é desenvolvido lá na infância, né? E normalmente ele se desenvolve ao redor de um medo fundamental. O que é o medo universal que todos nós sentimos, né? Os seres humanos, seja em nível consciente ou inconsciente. É o medo da morte. E quando a gente é criança, a gente não tem o nosso cognitivo desenvolvido, a gente não tem o centro emocional desenvolvido, nós somos muito vulneráveis. E por mais que os nossos pais sejam bem intencionados e cuidadosos, em algum momento a gente pode sentir esse medo de não sobreviver. Então o ego, ele vem e vai desenvolvendo essa personalidade, que é o quê? É um sistema adaptativo para a gente sobreviver aqui nessa dimensão que a gente está, né? Aqui nesse planeta. O ponto que não é o ego o problema, mas o quanto a gente se identifica com isso. É como se a gente tivesse identificado com aquela estratégia que vem em nossa defesa, mas a gente não é aquilo e a gente se identificou com aquilo. É aí que está a questão. O Gurdjieff, né? O filósofo, mestre que apresentou o Enneagrama aqui no nosso século, né? Ele costumava dizer o seguinte: nós somos máquinas programadas para pensar, agir e sentir de determinada maneira. E nem sabemos qual é essa programação. E se a gente não sabe qual é a programação, como é que a gente vai desprogramar? É claro que eu vi isso, a primeira vez que eu vi isso me incomodou um pouco, né? Eu achei isso tão duro, eu falei, caramba, como assim nós somos máquinas, né? A gente tem que aprofundar um pouco mais para entender isso. Mas isso aqui é como se fosse o veículo, o cérebro é um computador, né? E existe uma programação para a gente interagir com essa realidade. E é exatamente o conhecimento dessa programação que nos permite então evoluir. Então o Enneagrama, ele mostra qual é a programação e ele também nos dá um caminho de desenvolvimento. Como que eu posso fazer então para sair dessas amarras todas, né? E isso que é interessante porque de um ponto de vista de psicologia, você não tem como matar o ego. É que as pessoas têm conceitos diferentes sobre isso. E a ideia não é matar o ego, eu já falei isso aqui num vídeo anterior. Mas a ideia é a gente compreender esse funcionamento, porque desde a infância a gente vem se defendendo, reagindo de determinada maneira. Então, se a gente não trabalha nisso, ou se a vida nos ensina, nos traz experiências, se a gente não está aberto para olhar para isso, nós nos tornamos aquilo que eu costumo dizer, crianças velhas, né? A gente é um adulto que continua tendo comportamento e reações como tinha quando era criança. Então, a partir desse momento, quando você descobre se você é tipo 1, 2, qual é o seu perfil do Enneagrama, você tem a oportunidade, então, de observar como tudo isso acontece em você. Vocês lembram que na primeira sessão eu falei para vocês que um dos princípios do autoconhecimento é também você saber como conhecer, né? Eu quero conhecer a mim mesmo, mas como que eu faço isso? E um dos métodos que muitos dos professores de Enneagrama utilizam, e que eu utilizo também, é o método da autoobservação. Você precisa observar
todo esse programa acontecendo, né? Ele acontece por meio de você, então você tem que estar atento a isso, você tem que vigiar, né? O famoso vigiar. A gente trabalha com autoobservação, com presença, né? Se eu não ver isso acontecendo, como é que eu posso então mudar? E ver acontecer não é mudar ainda, né? É um processo de experimentar, de ser o observador de si mesmo. E aí a mudança ela vai acontecer de uma forma muito mais natural, né? Os taoístas diziam isso, né? Lá com a inação, né? Que a gente precisa então nadar em direção à correnteza, né? Tem algo que nos atravessa e aí é a lei, digamos assim, com menor esforço. É com menor esforço que a gente vai fazer essa mudança se a gente conseguir então tá presente na hora que essas coisas acontecem. Então, esse trabalho com o Enneagrama, ele vai ser um trabalho de equilíbrio, né? De primeiro entender qual é a parte de mim que eu tô super identificada. Então, eu acredito que a vida é assim, eu me identifiquei com essa parte do meu ego, eu não consigo tal coisa. E quais são as partes de mim que eu tô deixando pra lá? Porque o Enneagrama, ele tá todo dentro da gente. Se você é capaz de determinada coisa, eu sou capaz também. Mas talvez você tenha uma facilidade para fazer algo que eu não tenho. Então, eu coloco um pouco mais de esforço para desenvolver a mesma capacidade. Mas eu não sou apenas esse padrão. Então, a gente começa, então, a fazer o equilíbrio, a equilibrar, a se identificar com competências ou com potencialidade que a gente está muito identificado, ou com dificuldades, crenças, enfim, e começa então a ir para esse outro lado e gerar esse equilíbrio. Então, para facilitar, deixa eu dar um exemplo aqui. Vou pegar um perfil do Enneagrama, tá? Aleatoriamente. Vamos pensar aqui no tipo 2. O tipo 2 do Enneagrama, ele é chamado de o prestativo, o generoso, né? Aquele que serve as pessoas. Por que ele recebeu esse nome, né? Por conta das características que ele desenvolveu, que a personalidade dele desenvolveu ao longo da vida. Imagina uma criança que lá na infância ela sentiu muito medo de não ser amado, de ser rejeitado, de ser abandonado. E ela sentiu isso muito verdadeiramente. Então, o que o ego dela compreendeu? Bom, para você não ser rejeitado, para você não ser abandonado, você precisa, então, agradar as pessoas. Você precisa repreender as suas necessidades e colocar as pessoas em primeiro lugar. Dessa forma você vai ser aceito, dessa forma você vai ser amado. Então, o ego inconscientemente entendeu esse processo lá atrás. Então, essa pessoa desenvolve características como, por exemplo, é uma pessoa extremamente solícita, colaborativa, amiga, e tá tudo bem ser assim. O 2 verdadeiramente ele tem uma linda generosidade. Por isso que a gente diz que não é para matar o ego, é só para compreender como é que essas questões funcionam. Então, eu sou generoso, colaborativo, amigo, solícito, né? No entanto, tem algum problema com isso? Não tem problema algum. O problema é se isso desequilibra e eu me coloco então em segundo lugar. Então vem todo mundo para o primeiro plano, eu fico em segundo plano, então até o meu altruísmo ele fica desequilibrado. Então a pessoa que desenvolveu a personalidade 2, que lá na infância ela tem um forte desejo de ser amado, o medo dela é fundamental, é o de não ser, então ela tem um grande desejo de ser. Ela desenvolveu características como, por exemplo, ela tem dificuldade em dizer não. E por que ela tem dificuldade em dizer não? Eu posso ter, mesmo não sendo tipo 2, qualquer um de nós pode ter essa dificuldade de dizer não. Mas no caso do 2, é quase como se ele tivesse uma compulsão por dizer sim. Eu gosto de dizer sim, porque eu gosto de ser útil, eu gosto de servir. E aí o ego dele faz o seguinte, então se o outro está em primeiro lugar, se você tem que atender o outro, vamos repreender aqui as suas próprias necessidades. Então você está cansado, você está precisando descansar, alguém pede a tua ajuda, ao invés de descansar você se deixa, você vai ajudar essa pessoa, né? E aí começa a sobrecarga do 2. Gente, pode parecer uma coisa simples para quem não é esse perfil, mas toda a base de sofrimento das pessoas que desenvolveram esse padrão
está exatamente no fato de não conseguirem descobrir quais são as suas próprias necessidades, se colocarem em primeiro lugar e dizer não quando é preciso. Então é aí que está essa questão de equilíbrio. Então você vai aprendendo quais são as suas características. É ótimo para uma liderança, um líder do tipo 2, né? Ele tem excelente trabalho em time, ele ouve as pessoas, ele colabora com as metas da empresa, mas ele também precisa, então, priorizar as suas próprias questões. E é assim que começa esse caminho de desenvolvimento, né? O 2, ele vai abrir um fluxo onde o dar e o receber, eles têm a mesma medida. Eu vou falar isso no próximo vídeo da dimensão espiritual, de como é que a gente faz para abrir esse fluxo e de vir para a essência. Mas vocês conseguiram pegar um pouco o que é esse padrão do ego? Então eu tô lá na infância, eu tenho um medo determinado, minhas estratégias de defesa começam a se movimentar, então eu percebo que para viver aqui nesse mundo, eu preciso, se eu sou um tipo 2, eu preciso ser generoso. E se eu não for, eu começo então a fazer uma desprogramação. É quase que eu sinto o 2, que tá bem ali na personalidade, quando ele tem que dar um não, ele sente um desconforto muito grande. E é aí que vem a questão da autoobservação. Eu preciso dar um não e eu preciso ver esse desconforto surgir. E eu só quero observar. É assim que a gente começa a trabalhar no Enneagrama, né? Assim que eu trabalho com os meus clientes no passo a passo, eles têm que ver cada parte da personalidade se movendo, acontecendo. Depois disso que ele vê esse desconforto gerado porque ele disse não, e para cada tipo de Enneagrama isso vai acontecer diferente, tá? Isso é uma estratégia 2. Quando ele vê esse desconforto do não, ele fica com aquilo. Ele não precisa mudar ainda. Depois ele vai lá e faz novamente aquilo. E aí ele vai sentir necessidade de dar um sim. E ele vai dar um sim. E assim a gente vai trabalhando essas personalidades, tá certo? E assim, pessoal, conhecer o perfil do Enneagrama, ele vai fazer com que a gente saia de quê? Do automático, né? Se a gente está funcionando automaticamente, dizer que nós somos máquina faz muito sentido, porque eu estou no automático. Eu nem sei por que eu faço determinadas coisas. É claro que assim que você está aprendendo, você está entrando nesse caminho do Enneagrama, a primeira coisa que vai mudar é a tua autoimagem. Porque a gente acha que a gente está fazendo uma coisa, está tomando uma decisão por conta de determinada coisa, mas o que está atrás daquele processo decisório é outra coisa completamente diferente. Então, quando a gente aprende esse mecanismo da personalidade, a gente vai olhar para nossa vida e vai dizer assim: caramba, quantas coisas eu tomei de decisões que não estavam em nível tão consciente para mim, né? Nossa, será que agora eu posso fazer diferente? E isso vai fazer com que a gente cresça e a gente saia do automático, né? E que a gente veja então, não, eu sou capaz sim, e agora eu entendo o porquê do desconforto. A gente vai ver por que o 9 tem dificuldade de entrar em conflito, por que o 7 às vezes tem dificuldade de foco, né? Por que o 4 eles têm uma conexão com a melancolia. A gente vai entender os perfis de controle, né? Por que eu preciso controlar? Por que eu não abro a minha vulnerabilidade? Né? Pessoas que são muito mais intelectuais, com dificuldade de abrir emoção, dificuldade de abrir o coração. Então a gente vai começar a entender como a gente funciona. E para ajudar vocês, eu quero indicar um livro que se chama A Sabedoria do Enneagrama. Eu tenho ele aqui. É esse livro aqui. Se vocês quiserem conhecer mais sobre os perfis do Enneagrama, para quem está começando, eu recomendo esse livro. Um outro livro, esse aqui é do Russ Hudson e do Don Rizzo. Um outro livro que eu recomendo também é A Essência do Enneagrama, do David Daniels, da Ellen Palmer. Não sei se é a Ellen Palmer e a Virginia Price. Eu não tenho ele aqui, mas pode colocar A Essência do Enneagrama, David Daniels. E também, para vocês, eu coloco aqui à disposição, eu fiz um e-book, tá? O meu e-book, ele tá à disposição para você baixar gratuitamente, fazer o download no meu website, carolinedemoraes.com.br. Lá você vai encontrar informações sobre os diferentes perfis do Enneagrama. Eu vou dar dicas de outros livros também. Você pode fazer o download gratuitamente. Bom, então eu vou colocar os links, tá? Os links vão estar todos aqui no descritivo do vídeo. E eu quero deixar para vocês hoje uma frase de um poeta do século XIII
que eu amo de paixão, que é o Rumi. Eu sei que muitos de vocês conhecem e gostam muito do Rumi. As palavras dele são muito carregadas de sabedoria, de poder, né? Esse poeta sufi. E a frase é a seguinte: você nasceu com potencial. Você nasceu com bondade e confiança. Você nasceu com ideais e sonhos. Você nasceu com grandeza. Você nasceu com asas. Você não está destinado a rastejar. Então, não rasteje. Você tem asas. Aprenda a usá-las e voe. Tá certo, pessoal? Por hoje é isso. Muito obrigada e até a próxima.